Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente acabou de passar pelo mês de outubro, que é o mês da Outubro Rosa, né? Conscientização do câncer de mama, né? Que é um dos cânceres mais comuns presentes aí no Brasil e no mundo. E, na verdade, eu me surpreendi ao saber que as pessoas que têm câncer têm uma série de benefícios, né, financeiros, né, que acabam sendo a pauta aqui do nosso podcast, e que muita gente não sabe. Então, para isso, hoje eu convidei a Merces da Silva Nunes. Ela é advogada especialista em direito médico e sócia do escritório Silva Nunes Advogado, para falar sobre uma série de benefícios que as pessoas que têm que enfrentar essa doença tão difícil, né, podem contar, e talvez, assim como eu, muitos não saibam disso. Não é isso, Mestre? Seja bem-vindo, muito obrigado. Peço que se apresente melhor do que eu fiz aí para o nosso público, por gentileza. Obrigada, Frederico, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, e ainda mais para falar de um tema que é verdade isso que você disse. Muita gente não sabe que tem direito a esses benefícios, né? Já tem que lidar com a diversidade da doença, que o impacto que quando recebe o diagnóstico e até o tratamento já é psicologicamente bastante grave. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem condição financeira de ter um plano de saúde, de ter um tratamento melhor, mais adequado. Então, o que nós temos, na verdade, assim, acho que vale a pena a gente considerar, no geral, nós temos desde 88, previsto na Constituição Federal, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, de que forma esse dever do Estado é assegurado? É assegurado por meio de políticas públicas, dentro do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o SUS tem diversas políticas públicas destinadas ao tratamento da saúde da população como um todo. Isso não é só de brasileiros, mas de todo aquele que se encontra em território nacional. E o câncer a neoplasia maligna, que é o nome técnico disso, o câncer é uma doença considerada grave. Então, pelo fato de ser uma doença grave, o Estado entra, né, para ser solidário com o paciente nesse aspecto, para minimizar essas dores que o paciente tem. E é daí que esses benefícios começam a aparecer, para tirar um pouco da carga, do fardo daquele paciente. Você pode citar, por favor, para a gente quais são esses benefícios, Mestre? Olha, a gente tem diversos benefícios. Então, para começar, o paciente que é portador de uma neoplasia maligna, que é o portador de câncer, se ele tiver dificuldades de se locomover, se ele tiver debilitado em razão da doença, ele pode comprar um carro adaptado para ele, e este carro vai vir com isenção tanto do ICMS, que é um imposto bastante pesado na área automotiva sobre os veículos, ele vai ter isenção do IPI, e ele vai ter, em alguns estados, até isenção do IPVA. Na grande maioria dos municípios, ele tem, inclusive, isenção em dia de rodízio, ele pode circular por conta disso. E se ele, paciente, não pode dirigir, porque a gravidade da doença assim não permite, ele, na verdade, pode comprar o carro e ele tem direito a um acompanhante, que é este acompanhante que faz o transporte dele de um local para o outro. Então, assim, do ponto de vista tributário, são esses benefícios para minimizar a vida dele em relação a veículos. É claro que são veículos adaptados e ele tem um período para ficar com esse veículo para que a gente não tenha uma indústria, né, do benefício paralelo. Existe também, se ele for, sendo ele aposentado, ele vai ter essa isenção do imposto de renda, e com esta gravidade da doença, ele também vai ter sobre isso uma isenção do imposto de renda. Ele vai poder sacar fundo de garantia, se ele tem saldo nesta conta, independente dele estar ou não trabalhando quando ele recebeu o diagnóstico. Ele vai poder sacar o PIS.
O PIS era um pagamento individual que o empregador fazia para o empregado até 88, até 1988. Então, as pessoas que trabalharam com carteira registrada até 4 de outubro de 88 e não sacaram este PIS, podem sacar. E por que esta data? Porque em 5 de outubro de 88 foi promulgada a nova Constituição e este PIS, que é o Programa de Integração Social, foi transformado num fundo. Então, o empregador continuava recolhendo para este fundo e este fundo agora, em 2020, foi extinto e os valores que estavam ali depositados transferidos para o FGTS são geridos pela Caixa Econômica Federal. Então, neste contexto, isto vale o PIS para a indústria, para a atividade privada, assim como o PASEP para o funcionário público. A única diferença é que o recurso do PIS está na Caixa Econômica Federal e o recurso do PASEP no Banco do Brasil, mas os dois têm direito, né? Então, são benefícios, assim, em larga escala. Se ele não tiver, se ele for uma pessoa com idade igual ou superior a 65 anos, se ele não tiver condição de trabalhar, porque ele é inválido do ponto de vista técnico, com perícia do INSS, e se ele não tiver uma renda, uma subsistência, ele vai receber um benefício, que aí não tem características previdenciárias, mas é um benefício assistencial, que é o BPC. Então, são condições que o Estado propicia, tendo em vista essa disposição constitucional de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, é daí que a gente parte para que esses benefícios sejam concedidos para os portadores de doença grave, sendo o câncer uma delas. Nossa, excelente explicação. Você citou muita coisa e, como eu falei na introdução do programa, eu mesmo desconhecia uma parte delas. Agora, fica para mim, Messes, enquanto você fala, se não é uma daquelas coisas como tantas outras no Brasil, né, que está escrita, mas que não se exerce, que não é praticada. A Constituição de 88, a Constituição super ambiciosa do ponto de vista de proteção individual, mas que, infelizmente, num país que ainda é pobre e onde o Estado nem sempre consegue fazer valer tudo que está previsto, né, as coisas não funcionam. Do ponto de vista operacional, né, como é que funciona para uma pessoa que está nos escutando agora e que, porventura, é detentora de neoplasia, de câncer, e quer pleitear, né, algum ou todos esses benefícios aí que você citou, sei lá, FGTS, junto à Caixa, PIS/PASEP, né, Banco do Brasil, ou junto a algum órgão do governo, IPVA, Detran, sei lá. Como é que isso funciona na prática? Você consegue falar um pouco melhor para a gente? Bom, na prática, por incrível que pareça, esses benefícios funcionam. Esses benefícios funcionam. É claro que o governo como um todo exige a comprovação da doença, então vai ser necessária a apresentação de laudo médico, dos exames e do diagnóstico, se a pessoa tiver biópsia, por exemplo, do câncer. Todo esse conjunto de documentos, de exames que compõem a situação daquele paciente vão ser exigidos. Às vezes nem todos, que tem muita gente que tem um prontuário bem grande, mas tem outros que não. Então, eles, na verdade, no próprio site, se a gente estiver falando de FGTS, por exemplo, e PIS, no próprio site da Caixa Econômica Federal, existem alguns formulários, ele vai entrar, vai preencher aqueles formulários, ele vai ter que passar por uma perícia de um órgão público, provavelmente o INSS, se ele for servidor público, ele vai passar por uma perícia da própria instituição, provavelmente uma perícia do IMESC, alguma coisa do gênero, mas que precisa da comprovação oficial para esses benefícios. Então, para saque de fundo de garantia, e se ele, por exemplo, tiver um filho que tem um câncer grave, uma situação assim, e ele tem dinheiro na conta dele, no fundo de garantia, ele também pode sacar. A questão do fundo de garantia, Frederico, é o seguinte: a doença tem que estar ativa.
não serve, ele não vai conseguir sacar se ele está naquele processo, naquele intervalo, que é o protocolo de cura. Então, ele não tem mais manifestação da doença e está nesse intervalo de 5 anos posterior, aquilo que foi denominado de encerramento da doença. Mas se ele está ativo, ele ou algum dependente dele, um filho, por exemplo, a esposa, não faz diferença para a lei, a doença ativa com sintomas, e quando a lei fala em sintomas, ela está, na verdade, falando do exame que continua diagnosticando o câncer, continua aparecendo, porque o câncer, antes de tudo, é uma doença silenciosa, e essa é a gravidade, porque quando a gente descobre, muitas vezes ele já está num estágio avançado. Então, quando a legislação fala que o paciente tem que estar sintomático, é que os exames dele continuam dando positivo, infelizmente, porque acho que muita gente prefere não receber o fundo, né, e ter um diagnóstico diferenciado disso. Então, hoje a gente está com essa questão digital bastante avançada. Então, os órgãos públicos todos, principalmente os federais, facilitaram muito a vida das pessoas. E aí eu vou dizer, porque a gente tem ouvinte com mais especializado, menos especializado, com possibilidades de trabalhar melhor com a tecnologia, mas os sites são intuitivos, né? Então, por exemplo, você tem a sua aposentadoria tem imposto de renda, ele está ali, e você foi diagnosticado depois que você recebeu a sua aposentadoria. O processo é o mesmo. Então, você vai pegar essa documentação, vai preencher os relatórios que são exigidos pelas instituições e vai dar entrada como se é um processo administrativo. Você vai se submeter a uma perícia do INSS e comprovado esse diagnóstico, imediatamente você já passa a ter direito ao benefício. Então, se nós estivermos tratando do fundo de garantia, você vai fazer o saque. Se for o saque do PIS, você vai fazer. Se for conseguir a isenção do imposto de renda na sua aposentadoria, você vai ter, é tudo imediato. O problema é só o tempo que às vezes demora. Quando a gente passou com essa questão da pandemia, por exemplo, o INSS não fazia perícia presencial, né? Então, houve esta queda nessas concessões por força maior, até situações que extrapolam a vontade da gente. Mas, no geral, os benefícios são concedidos, e nessa questão do imposto de renda, em especial para os aposentados, o Poder Judiciário acabou afastando esta exigência de uma perícia feita por um órgão público, seja o INSS, seja o IMESC, algum órgão público. Hoje, o laudo do médico assistente, o médico que acompanha aquele paciente, junto com os exames e diagnósticos comprovados, são suficientes. Então, se houver um indeferimento do pedido, o paciente pode entrar na justiça e pleitear na justiça com aquela documentação. Então, esta foi, inclusive, por que isso aconteceu? Porque, não sendo feita a perícia do INSS em razão da pandemia, tinha que ser encontrado um outro caminho. O caminho foi esse, e aí o judiciário veio adaptando essa jurisprudência, e hoje, se houver um indeferimento na esfera administrativa pelo próprio órgão, o paciente reúne esses documentos e entra na justiça e vai pleitear este reconhecimento da isenção na justiça. Perfeito, perfeito. Você citou muita coisa importante, mas assim, se eu posso tentar resumir, eu acho que o primeiro passo é realmente procurar o site, o aplicativo da própria instituição responsável pelo benefício que você quer pleitear. No caso do site ou aplicativo do FGTS para um saque, o site ou aplicativo da Receita Federal para pleitear uma isenção do imposto de renda sobre a totalidade da sua aposentadoria, né? É bom lembrar para o nosso ouvinte que o aposentado ele tem uma isenção até um determinado nível, né? Mas acima daquilo, essa renda é tributável. E o que eu entendi que a Merça está falando é que no caso de ser portador da doença, até no caso de ter um dependente como portador da doença, você passa a ter uma isenção maior, e aí
o pedido de resgate é feito de forma administrativa, ou seja, a primeira tentativa, no primeiro pleito, você faz diretamente com o próprio administrador ou daquele imposto, ou daquela obrigação ali que você tem. E é só em segundo caso, no caso de haver uma negação daquele benefício, é que é necessário ir até a justiça. Eu achei legal isso que você falou também, Mercedes, que a própria Secretaria da Receita Federal passou a confiar na opinião do médico, no laudo médico, no prontuário, nos exames, né? E não é necessário mais de haver uma perícia do INSS, quer dizer, que é um procedimento que poderia ser um pouco mais custoso ou demorado. É isso mesmo ou eu entendi errado? Isso é o entendimento do judiciário. Do Receita ainda judiciário, tá. exige, a Receita exige que seja feita a perícia por um órgão público. Quando isso não é possível, ou mesmo no caso de um indeferimento do próprio INSS, vamos dizer, o paciente foi lá diagnosticado e ele entende que aquela condição não se enquadra no quadro de doença grave. Então, vou te dar um exemplo concreto. Você pega quando você entra no site da Receita Federal e procura as isenções, estão lá várias doenças que são consideradas doenças graves. Então, uma das doenças graves que está lá é uma questão, uma doença de fígado, por exemplo. Então, uma cirrose hepática é considerada uma doença grave. E muitas vezes, ou quando a pessoa busca isso e vai fazer uma perícia, o INSS diz, não, nesse seu caso não é um caso de doença grave, ele entende que não é o suficiente. Então, são hipóteses que te levam para o judiciário para que você consiga, por meio da ordem judicial, superar esse obstáculo. E muitas vezes isso acontece também com o paciente de câncer. Então, o INSS entende que aquilo não te torna não apto a conceder, a obter o benefício, e ele pode indeferir. Neste caso, isto é suplantado, e aí este conjunto de documentos, que inclui o laudo e a descrição da doença, o médico do paciente faz um relatório bastante minucioso, e ele leva para o judiciário. Então, quando ele leva, o juiz examina aquelas condições, e, na grande maioria das vezes, o judiciário tem concedido essas ordens. Tá. De toda forma, né, mesmo que seja necessário ir ao judiciário, quer dizer, constituir advogado, né, como preposto, etc., eu acho que ficou claro para todo mundo que a gente está falando de benefícios que podem ser materiais, bem significativos do ponto de vista financeiro, né? A gente falou de isenção de imposto de renda sobre a totalidade da aposentadoria, imagina, uma alíquota de 27,5%, isso gera um baita benefício Economia financeiro. A grande. gente saque da totalidade do fundo de garantidor por tempo de serviço, né, do PIS/PASEP, isenção de ICMS e PVA na compra de automóveis, né, se a deficiência realmente puder ser caracterizada como tal, são benefícios poupudos, eu diria. Você, na sua avaliação, Mercedes, você tem uma noção de quanta gente se aproveita desse benefício? Eu estava, em preparação ao nosso episódio aqui, pesquisando quantas pessoas possuem câncer no Brasil, me assustei o número de centenas de milhares de brasileiros com câncer, e a cada ano surgem mais um montão de gente. Você sabe se tem muita gente que se utiliza disso, ou assim como eu, poucos sabem da existência de tudo, ou de todas as potencialidades? Olha, o que eu posso te dizer é que muita gente sabe dos benefícios, mas muita gente mesmo, porque o número é tão grande que, por exemplo, na isenção dos impostos para veículo adaptado, você tem inclusive que passar por uma perícia para que a própria Secretaria da Receita Federal ou a Secretaria de Fazenda dos estados, que é da questão do ICMS, que é o imposto estadual, façam a comprovação daquilo que está sendo alegado. Por quê? A simples existência da possibilidade do benefício faz surgir um mercado paralelo de pretensos doentes buscando os benefícios. Então, o volume é realmente muito grande e assim,
A grande maioria obtém esses benefícios administrativamente. Não precisa entrar na justiça na grande maioria das vezes. Vamos dizer assim, que de 100 casos que estão em exame, sei lá, 90, 92, 80 conseguem o benefício administrativamente. É um pequeno contingente em situações muito específicas que não concede, e aí vai e obtém por meio da justiça, se for o caso da concessão. Pode acontecer de não ser também, mas é um número pequeno que vai à justiça em razão de indeferimento. Perfeito, perfeito. Uma outra dúvida que me ocorreu é no caso da remissão da doença, né? Então, assim, a gente sabe que para o câncer muita gente consegue ficar livre da doença, né? Com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, todos os tipos de tratamentos que existem hoje. Uma pessoa que conseguiu um benefício desse e, porventura, se curou, não tem mais a doença ativamente, como você falou aí antes, ela perde o direito ao benefício? Como é que funciona? Na verdade, quando você olha para a questão dos impostos no veículo, esse é um benefício que o tempo de permanência com esse veículo, obrigatoriamente, é de pelo menos 3 anos. Então, cada vez que você vai mudar de carro, que você vai vender o carro, depois de passar por esse período de 3 anos, você se submete a esta nova avaliação. Então, se por um acaso você não tem mais a doença, e eu daria graças a Deus de que isso acontecesse, não tem mais a doença, o benefício não tem mais continuidade. A mesma coisa a questão do fundo de garantia. Você só consegue quando você é sintomático. Passado, nós estamos nesse período de remissão da doença, você não vai mais conseguir fazer o saque do fundo de garantia. A mesma coisa, medicamentos de alto custo. E dentro desse contexto maior do direito à saúde, há um programa muito grande de medicamentos de alto custo. Os medicamentos oncológicos são medicamentos caríssimos, mas caríssimos mesmo. E o SUS, nos seus 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, governo federal é um provedor, governo do estado e do município onde as pessoas vivem e as coisas acontecem, tem programas especiais de fornecimento de medicamento de alto custo. Então, existe uma listagem, que é uma relação nacional de medicamentos de alto custo, que é o RENAME, e aquela relação é revisada com muita frequência, e aqueles medicamentos que estão aprovados ali são incluídos nesse programa de fornecimento gratuito de medicamento de alto custo. Então, eventualmente, um portador de uma doença dessa não tem condições financeiras, o que ele vai fazer? Ele vai procurar a Secretaria de Saúde do Estado, vai procurar a Secretaria de Saúde Municipal, vai se inscrever nesse programa, vai levar toda essa documentação, carta de recomendação do próprio médico do SUS, para que ele entre neste programa, nesse acompanhamento e receba também gratuitamente esta medicação. Perfeito, perfeito, ótima notícia. Em relação a planos de saúde, mestre, a gente sabe que os planos muitas vezes são vendidos com promessas mil, mas na hora de aprovar um procedimento eles são bem, né, mão fechada, assim, bem criteriosos e seletivos e às vezes até injustos. O que você pode dizer sobre planos de saúde e os portadores aí de câncer? Assim, todos aqueles tratamentos e fornecimento de medicamentos que estão relacionados no rol da ANS, todos eles, os planos de saúde são obrigados a cumprir. Hoje a gente tem mais de 3 mil procedimentos previstos no rol da ANS, e aquilo é um contingente básico da coisa. Os planos de saúde não podem negar, fazer um indeferimento, não dar aquele determinado tratamento ou medicamento. O que acontece muitas vezes é que os planos de saúde tentam eles mesmos passar por cima do médico assistente, negando ou indeferindo determinada conduta por dizer que aquela conduta não é mais apropriada para aquele caso. Então, prevalece o entendimento dado, a autonomia do médico assistente. Então, nesses casos, Frederico, agora que a gente teve esse projeto de lei que acabou sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e os planos de saúde não têm mais por onde fugir, mesmo medicamentos que não estão previstos no rol da ANS, se o paciente entrar na justiça e comprovar que ele precisa daquele tratamento, que os outros não funcionaram mais para ele, o juiz
neste contexto, vai conceder a ele esta ordem liminar e o plano de saúde vai ter que fornecer. A mesma coisa, a cirurgia de reconstrução das mamas quando a mulher tem câncer de mama. Então, tanto o SUS faz esta cirurgia, isso está previsto como um desdobramento do câncer de mama, assim como os planos de saúde. Então, obrigatoriamente, os planos de saúde, neste caso de câncer de mama, devem cumprir e custear a reconstrução mamária para aquela mulher que foi vítima dessa patologia. Perfeito, ótimo. Aí, a minha última pergunta que me ocorre aqui agora, Mercedes, é o seguinte: você como empregador, né, ou gestor de algum colaborador, né, alguém na tua equipe, tua empresa, que foi diagnosticado com câncer, assim, que obrigação que te cabe? Alguma a mais, além daquelas que você já possui, sei lá, do ponto de vista de retenção de imposto de renda, ou pode haver algum tipo de envolvimento ali, ou algum tipo de obrigação a mais? Que palavrinha você teria para dar para quem hoje é empregador de alguém que está nessa condição? Bom, graças a Deus a gente tem um avanço muito grande da medicina, né? Então, o fato de receber um diagnóstico de um câncer, né, vai depender muito do câncer, vai depender muito de que órgão ele afetou para tirar aquele colaborador do seu ambiente de trabalho. Se você tiver, por exemplo, um câncer de tireoide, como eu tive, você vai fazer uma cirurgia e isto não te impede de trabalhar. Então, em nenhuma condição você tem que ser afastado do trabalho. E aqui são duas situações. Vamos dizer que o caso realmente seja um caso grave, o colaborador nesse caso, precisa se afastar. Então, ele vai, como ele é provavelmente um contribuinte do INSS também, ele vai receber um auxílio de acidente, que é esse auxílio porque ele vai ter que se afastar. Então, o período que ele fica afastado, o empregador continua pagando fundo de garantia para ele, normalmente, ele só não fica no ambiente de trabalho. E aqui a gente tem que fazer um alerta, porque isso é claro que a gente trabalha com exceção, mas muitos empregadores acabam demitindo aquele empregado porque não querem problema e dependendo do tipo de câncer que ele tem, o empregador já antevê que isto pode acontecer, vai ser um problema, então antes que o problema aconteça, ele pode demitir. Apesar da gente fazer um esforço brutal para as relações serem mais humanas e o trabalho acontecer com bastante respeito, numa hipótese dessa, que ficar caracterizado uma discriminação daquele paciente, o paciente tem direito à reparação do dano e inúmeras vezes pode até pleitear, assim que ele estiver melhor, ou tiver curado, ou tiver retornado, ele pode pleitear o retorno dele para aquele trabalho. Mas é importante o empregador saber, se o empregador não estiver assim bem intencionado, é bom ele saber que se ficar caracterizada a discriminação da conduta dele na demissão do empregado, ele pode responder por uma indenização por danos morais, no mínimo danos morais. Perfeito, ótimo, excelente esclarecimento, muito importante. Mercedes, poxa, adorei o nosso papo, muito obrigado pelos esclarecimentos extremamente úteis, praticamente utilidade pública, né? E eu quero te agradecer pela participação no nosso podcast e deixar para suas considerações finais aí, se porventura deixei de fazer alguma pergunta ou a gente deixou de abordar ainda algum tópico que você considera importante para as pessoas que estão, né, com essa condição, sejam próprias ou com alguém na família, próximos, que é uma coisa, como você bem falou, tão difícil, né? Só quem já viveu ou teve próximo alguém que já viveu isso sabe bem do que a gente está falando. Por favor, fique à vontade para fazê-las aí e te agradeço mais uma vez pelo seu tempo e pela sua gentileza. Imagina, eu que volto aqui a te agradecer por essa oportunidade de a gente falar sobre esse assunto. Mas eu sempre que trato desse assunto, desse tema, eu faço questão de dizer o seguinte: todos nós precisamos olhar para a nossa saúde. E isso não é um discurso, é de verdade. Por quê? Hoje a gente tem uma alimentação muito artificial, a gente tem vários poluentes no ambiente. Então, são todos fatores que contribuem
para que que o câncer que o câncer desperte dentro da gente. Então, se a gente tiver ou criar o hábito de levar uma vida mais saudável e de fazer exames de rotina até, porque muitas vezes isso é precocemente diagnosticado, a tua chance de cura é extraordinária. Então, aproveitando que a gente está no Outubro Rosa e tudo, sabe, vale como alerta. Olhem para a sua saúde, procurem ter uma vida mais equilibrada do ponto de vista da alimentação mesmo e façam os seus exames de rotina. Excelente, maravilha. Fechou com chave de ouro. Um abraço, muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço. Prazer te conhecer, Federico. Um abraço. Igualmente, igualmente.